eu dormi e simplesmente no outro dia, quando eu acordei, já acordei sem a visão do olho direito. Conte aí, PCD. Olá, meu nome é Franciele Brandão, eu tenho 37 anos e desde os 18 com deficiência visual. Então hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, de tudo como começou, para vocês ficarem por dentro e entenderem um pouquinho melhor. Então, eu sempre tive um problema de visão desde a infância. Desde os meus 6 anos eu tinha um problema de miopia, né? Uma miopia alta, problemas para enxergar o quadro na escola, de poder ver coisas muito pequenas escritas no papel. Então, desde então, eu sempre precisei usar óculos para corrigir esse grau intenso da miopia. Bom, até então tudo tranquilo, né? Dos 6 anos, usando óculos, convivendo normalmente, né? Só que o meu grau de miopia, com o decorrer dos anos, ele foi aumentando. E então, quando eu cheguei nos 10 anos, o meu grau de miopia ele já estava em 25 graus. Então, assim, é uma miopia com um grau muito alto, né? Um grau elevado. Para quem conhece aí sobre um pouquinho de grau de óculos, sabe que 25 é extremamente gigantesco. Então, o que, que os médicos pensaram, né? Não existia um óculos tão grosso para que conseguisse suprir esses 25 graus de miopia. Então, eles resolveram fazer uma lente de contato para facilitar, né, a minha vida, já que então eu precisaria usar um óculos tão mais fundo do que o fundo de garrafa, né? Então, usei lente de contato dos meus 10 anos até os 18. Então, foram 8 anos aí usando a lente de contato, que para mim, nesse processo, foi uma maravilha, porque, enfim, não precisava mais usar o óculos e estava livre, né, de um acessório que, no fim, tinha que ter um cuidado grande para não quebrar, né, não extraviar. Na hora de brincar também era bem complicado. Então, para mim, foi uma maravilha apenas ter que cuidar a lente, que, de certa forma, para mim foi mais fácil esse cuidado. Aprendi, né, a colocar a lente sozinha depois de um tempo e tirar, então isso facilitou aí a minha vida. Bom, até aí então, digamos que tudo maravilhoso, até os 18 anos, que em função da miopia estar aí nesse nível bem elevado de 25 graus, a minha retina acabou descolando, em função justamente da miopia. A miopia deixa a retina muito frágil, e aí então aconteceu esse descolamento da retina em uma noite. Eu dormi e simplesmente no outro dia, quando eu acordei, já acordei sem a visão do olho direito. E o olho direito era o meu melhor olho, minha melhor visão. Então, digamos que aí, a partir desse dia, do olho direito, eu comecei a enxergar apenas uma nuvem tapando o meu olho, sem saber o que que era. Aí, em uma semana, passei em 10 médicos para poder identificar o que que tinha acontecido. Até então, não estava entendendo nada. Aí foi até que no 10º médico, nessa uma semana, que ele conseguiu me diagnosticar com o descolamento da retina. Aí foi aquela correria para tentar, né, ver se conseguia, de uma certa forma, resolver esse problema, tentar amenizar. Fiz 2 cirurgias de emergência, mas elas não obtiveram sucesso. Só que na última cirurgia, o médico disse para mim que a minha visão ia voltar aos poucos. Só que esses poucos estou esperando até hoje, né? Nunca aconteceu. E aí, então, perdi a visão total do olho direito. Bom, e o olho esquerdo? O olho esquerdo, então, como ficou com uma visão, já era bem ruinzinha, né? Mas fiquei com uma visão ainda, fiquei com uma baixa visão, dá para se dizer assim, de um olho esquerdo. E o que, que eu fazia, então, com essa baixa visão para conseguir fazer minhas coisas, né? Então, eu não conseguia, tipo, olhar no espelho. Já era uma coisa como o espelho, né, a visão é uma coisa muito ampla, eu não conseguia visualizar o amplo, era muito difícil, eu tinha que ver as coisas muito reduzidas para conseguir ver o todo. Então, o que que eu fazia? Eu tinha uma câmera digital e eu tirava fotos de mim mesma
para que depois eu conseguisse visualizar no quadradinho da câmera fotográfica a minha imagem. Então, assim, eu usava a câmera como meu próprio espelho. E aí eu dava o zoom na câmera e conseguia me ver. Porque de uma forma ampla e num tamanho normal eu não conseguia. Então eu brinco que a câmera, na tecnologia naquele momento me ajudou a ser o meu espelho para mim conseguir ver como eu estava, conseguir, né, me arrumar, me maquiar, era a minha forma que eu utilizava para auxiliar, né? E eu conseguia ler no papel se eu colocasse a folha bem em cima dos olhos, né? Aí eu conseguia estar lendo, eu conseguia visualizar, mas era bem cansativo, porque cansava horrores. Mas, em compensação, eu não conseguia identificar as pessoas na minha frente, não conseguia ver quem estava ali, apenas percebia que existia alguém, mas não identificava um movimento, nem tipo de roupa, nada. Então, minha visão era muito de pertinho mesmo. Mas aí, com o decorrer dos anos, como eu também tenho glaucoma, essa visão mínima que tinha, ela foi se apagando. Então, atualmente, agora, eu tenho a perda total da visão. Então, para mim, agora, eu não consigo mais identificar nem à noite, nem no dia, nem se a luz está acesa, se está apagada. Então, é simplesmente uma coisa só. E aí todo mundo me pergunta, mas é escuro, é preto? Não, eu não vejo preto. Eu vejo como se fosse algo meio cinza. Não é nem branco, não é nem preto, mas algo borrões de cinza. Não é todo uma cor linear total cinza. Não, tem partes assim, mais para cima é um cinza mais forte, mais para o meio é um cinza mais claro. Então, são tons de cinza, dá para se dizer assim. E, bom, o que eu sempre digo aí para as pessoas, né, que conversam com a gente e falam, né, hoje em dia acabei me graduando, mesmo sem a visão, me formei em psicologia, continuei estudando, continuei aprendendo coisas novas, né, eu consegui aprender a fazer até crochê, que era uma coisa que eu gostaria de fazer muito. E as pessoas nos perguntam como é que a gente consegue, né, então, realizar as nossas tarefas e as nossas coisas sem enxergar. E com essa motivação, essa intensidade, né, de fazer as coisas com leveza e com alegria. E eu digo que a chave para mim, o que virou a chavinha para mim na minha cabeça foi a gratidão. É a gente poder ser grato pelas coisas que a gente tem e não reclamar e não ficar focado naquilo que a gente perdeu. Então, posso dizer assim que fica aí uma dica, né? A gente poder valorizar as coisas que a gente tem, a gente poder ser grato e dar valor àquilo que tudo que tem de melhor na nossa vida, pelas pequenas coisas que sejam, a gente tem que ser grato e agradecer. Bom, fica aí então um pouquinho da minha história, um pouquinho de uma dica aí para vocês. Obrigada e até mais. A Franciele Brandão é psicóloga e está atendendo. Anota aí o contato dela. O Instagram é francielebrandão.psico. Não esquece de curtir, de compartilhar e fica aí com alguns vídeos recomendados. Um abraço!